Pessoal, a gente teve um problema técnico aqui no áudio, então vamos iniciar novamente. Então, esse é o terceiro podcast do Hospital Vale do Araguaia. Hoje a gente tem a doutora Joelma aqui como convidada para falar sobre os nossos equipamentos de anestesia e a nossa qualidade de anestesia. A doutora Joelma é médica pela Universidade Estadual das Ciências de Saúde de Alagoas, é membro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, fez residência na Universidade Federal de Alagoas, é especialista em acupuntura, medicina do tráfego e pós-graduado em medicina intensiva. Doutora, obrigado pela presença. Como que está a situação da anestesia aqui no Hospital do Vale do Araguaia? Quais são os equipamentos? O que hoje a gente traz de novidade e também de qualidade aqui no Hospital Vale do Araguaia nesse setor da anestesia? Ok. Boa noite, pessoal. Muito obrigada por nos acompanhar. Paulo, obrigada pelo convite. Nós estamos tendo esse bate-papo aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre o que é anestesia e o que o Hospital Vale do Araguaia tem feito para proporcionar uma anestesia de qualidade e segurança para os nossos pacientes. Então, antes de mais nada, é interessante que as pessoas entendam que quando um procedimento ele precisa de um anestesiologista, isso é um valor mais agregado ao procedimento. Isso é mais segurança, mais qualidade, tanto para o paciente quanto para o colega cirurgião. Nós temos vários tipos de anestesia, então vai depender muito do procedimento cirúrgico, a determinação qual anestesia será, vai depender do tempo de cirurgia, do local que a cirurgia será feita, e por isso essa avaliação ela é feita diretamente pelo especialista em anestesiologia. Lembrando que o primordial sempre é a segurança do paciente, então acima de tudo está a segurança do paciente. E para isso a gente conta com vários equipamentos, né? Hoje em dia a medicina tem trazido, né, a engenharia tem trazido para a medicina cada vez mais qualidade técnica para a gente oferecer isso para os nossos pacientes. No Hospital Vale do Araguaia, a gente sempre se preocupou muito com isso, né? A gente tem, além de respiradores de qualidade, que pode oferecer uma respiração tanto a um RN prematuro até um obeso mórbido, né? A gente tem respirador próprio para isso. E também os monitores, né? Que são aqueles aparelhos que me dizem como o paciente está durante a cirurgia. Então, para eu fazer qualquer tipo de anestesia, eu preciso do monitor, porque a partir do momento que o paciente está sob os meus cuidados, ele está anestesiado, ele está numa sedação profunda, numa anestesia geral, ele está impossibilitado de reagir, de se manifestar, de reclamar de qualquer coisa. Então, os meus olhos, através dos monitores, é quem dirão como está o paciente nesse momento, se ele sente dor, se ele está consciente ou não, se ele precisa de alguma coisa. Então, os monitores eles servem para segurança, para oferecer segurança para os nossos pacientes. Certo. Doutora, agora eu sou cirurgião, né? Então a gente trabalha muito tempo juntos e nós temos agora no Hospital Vale do Araguaia um equipamento que é um monitor, né? Um monitor de consciência, não sei se esse é o mesmo nome, mesmo. Mas é o chamado BIS, né? Isso. O BIS é um equipamento difícil de ser encontrado em hospitais. Eu mesmo, eu acho que só trabalhei com BIS na residência, no Hospital Grande, na Santa Casa de Limeira. Nunca mais tive a oportunidade de participar da anestesia com BIS. O que é o BIS e o que ele traz de vantagem e o que ele traz de segurança para o paciente? Beleza. Antes de mais nada, eu vou explicar algumas coisas. Para a gente oferecer essa segurança e essa monitorização ao paciente, então existem equipamentos específicos. Então, por exemplo, o COVID apresentou para a população o que é o oxímetro de pulso. Então, hoje todo mundo sabe o que é o oxímetro de pulso, porque no COVID a gente precisava saber como que estava a saturação. Nós da anestesiologia, a gente já usa o oxímetro de pulso há muitos anos. Desde que eu terminei a minha residência, não vou falar o tempo, eu uso o oxímetro de pulso. Ele me dá realmente qual que é a frequência cardíaca do paciente e a saturação periférica de oxigênio desse paciente.
Tenho também o eletrocardiograma contínuo durante a cirurgia, que são sensores que a gente coloca no peito do paciente, no tórax, depende da cirurgia, que vai me mostrar como que é o ritmo do coração do paciente, né? O ritmo, a frequência, se existe arritmia, algum distúrbio no coração do paciente. Outro monitor que a gente usa, que também é conhecido da população, é o tensiômetro, ou o esfigmanômetro, que é o aparelho de medir a pressão, que é outra coisa que a gente avalia durante a cirurgia também. Associado a isso, a gente pode usar também o sensor de temperatura, porque como quase toda a população sabe, as salas cirúrgicas elas são muito frias. E essa temperatura ela pode influenciar no resultado da cirurgia e também no transcorrer da anestesia. Então a gente tem sensor de temperatura também. Ficava então um nicho que a gente precisava avaliar, o cérebro. Como a gente monitorizar o cérebro? Então já há algum tempo, né, apareceu, já é antigo, já na minha residência já tinha, só que era um aparelho muito caro e assim pouquíssimo usado, porque o sensor custava muito caro, o aparelho era caro e o sensor era descartável e muito caro. Então, cada paciente teria que ter um sensor, né? Para cada paciente um sensor. Há 2 anos, o Hospital Vale do Araguaia resolveu investir. Isso foi um pedido da equipe de anestesiologia, preocupado com essa segurança, preocupado em realmente oferecer o melhor para os nossos pacientes. Então, a gente adquiriu esse aparelho. Né? Então, nós temos um monitor que chama monitor multiparamétrico, que além da pressão, da frequência cardíaca, da frequência respiratória, da saturação periférica e da temperatura, oferece a monitorização integral da atividade cerebral. Essa monitorização ela é feita através de um sensor, isso é totalmente indolor, né? É um sensor que a gente coloca na testa do paciente e ele vai me dar em tempo real a atividade elétrica do cérebro. Então a gente vê como se fosse um traçado de eletrocardiograma, né? Um traçado como aqueles que as pessoas veem nos filmes, aquele traçado, só que não é igual do coração, é um traçado um pouco diferente. Certo. E ele me dá números também, ele me diz se o paciente está acordado, como nós estamos agora, certo. Ele vai me mostrar. Se o paciente está levemente sedado, né, um pequeno procedimento que precisa só uma sedação leve, ele me dá esse valor. Entendi. Se o paciente está numa anestesia geral profunda, certo. Ou se o paciente está num coma. Tá? Então, nós temos gradações que a gente vai avaliando isso aí. Isso. E por que isso é tão importante? Essa avaliação, assim como todos os outros monitores, todos os outros sensores, como eu disse para vocês, eles servem para que a gente avalie como o paciente está. Naquele momento. Naquele momento. Certo. Como numa anestesia geral, eu vou oferecer medicamentos que você vai deixar o paciente quase num coma profundo, eu preciso deixá-lo, não precisa não ser num coma profundo, eu posso deixar um nível acima. E é esse aparelho que me diz isso. E o que isso é bom para o paciente, para a equipe, para todo mundo? Para o hospital, isso é muito bom, porque economiza medicação. Porque eu não preciso dar além do que o paciente precisa. Para o paciente é bom que ele então vai receber medicação além do que precisa, reduz náuseas e vômitos pós-operatórios, isso é importante para a analgesia do paciente, sem contar que ele também não precisa demorar tanto no despertar, porque ele não recebeu drogas além do necessário. Certo. Porque todas as drogas que você recebe, qualquer paciente recebe, várias drogas, que eu falo é medicamento, né? Qualquer medicamento que a gente usa durante o procedimento cirúrgico, ele, a partir do momento que ele entra na sua corrente circulatória, ele precisa fazer a ação dele no lugar que eu preciso, que seja no cérebro, no fígado, no rim, onde eu precisar, mas depois ele precisa ser eliminado. E eu preciso de um fígado bom, eu preciso de um rim bom para eliminar, para metabolizar e depois eliminar essa medicação. Logicamente que, se você usa muita medicação, consequentemente o paciente demorará muito mais tempo para acordar. Sem contar que ele está sob os efeitos da medicação muito mais tempo. Sim. E todas as repercussões dele. Para isso, né? Eu, como cirurgião, vejo sempre isso, né? O paciente, quando a gente não tem essa monitorização da consciência, né, da atividade cerebral, o paciente ele demora para acordar, vocês precisam usar mais anestesia, tem essa dificuldade que o paciente demora mais para ir para o leito, lá no leito também às vezes fica difícil porque tomou muita anestesia. Então, acho que essa monitorização é essencial e é um grande salto para nós aqui no Hospital Vale do Araguaia, né, Joana? Perfeito. Tá. Complementando o que o Dr. Paulo falou, essa questão da monitorização, ela dá, além da segurança, tem pacientes que me perguntam assim, e se eu acordar durante a anestesia? Né? Então,
é uma preocupação que não precisa ter. A gente consegue realmente colocar medicação suficiente para você estar dormindo, você não vai acordar durante uma anestesia geral. E o BIS me dá ainda mais segurança para isso. E a segunda segurança importantíssima é que ao despertar da anestesia, dependendo do número que eu encontrar no meu monitor, eu tenho certeza que o paciente já saiu da anestesia geral, da sedação, e ele se encontra naquele nível de consciência segura para ir para o leito. Ótimo. Tem até um filme, né, que chama Awake, né, que fala sobre esse problema do despertar da anestesia, que o paciente ele acorda durante a anestesia e tem pesadelos, tal, lembranças ruins do procedimento cirúrgico, né? Doutora, a gente já falou como que isso contribui aqui para o hospital do Hospital Vale do Araguaia. Eu gostaria agora a gente falar sobre os tipos de anestesia, né? Como que existe uma grande... o pessoal confunde, né? Os pacientes confundem muito anestesia local, quando eu vou fazer uma anestesia local, quando eu vou fazer uma anestesia loco-regional, quando eu vou fazer uma regional e a geral, né? Como que você, para a gente, de uma forma clara, explicar a segurança e quando que a gente usa cada anestesia? E como funciona cada uma delas? Então, existem realmente vários tipos de anestesia, né? Então, quando você vai, por exemplo, para o dentista, ele pode fazer em você uma anestesia local. Ele escolhe qual o local que precisa e ele administra o anestésico naquela região que vai fazer a cirurgia dele. Quando você vai extrair uma unha, o cirurgião pode anestesiar o seu dedo e vai extrair sua unha, anestesia local. Você vai tirar um sinalzinho do seu corpo, anestesia local. Toda vez que você precisar tomar um anestésico em uma região específica do seu corpo, a gente chama anestesia local. Certo. Quando a gente precisa de uma região... por exemplo, fazer uma fratura de braço, por exemplo. Uma fratura de braço. Isso, que eu vou ter que colocar uma placa, parafusos. Isso. Então, nós vamos precisar de uma região, já não é um local. Certo. Então, a gente vai precisar de uma loco-regional. A gente vai precisar de uma anestesia que ela precisa bloquear um espaço, uma região. Então, precisa desse antebraço, então eu vou bloquear esse braço porque você vai precisar trabalhar nele. E você, como cirurgião ortopédico, além de trabalhar nele, você precisa usar um garrote mais proximal. Então a gente usa uma anestesia chamada um bloqueio de plexo, que seria no pescoço, no ombro, para bloquear isso aqui. Ah, mas é só isso? Não. Geralmente, quando se faz esse tipo de procedimento, a gente usa uma medicação no soro, que a gente chama de sedação. É uma anestesia para você tirar a sua consciência. Ela não vai anestesiar, ela não vai tirar dor. Ela vai deixar você mais relaxado, menos ansioso e dar uns cochilos. Mas quem vai tirar a dor é o bloqueio. Para uma cesárea, para uma hérnia, para uma cirurgia plástica no abdômen inferior, a gente pode usar uma anestesia chamada raquidiana, que é muito conhecida. As pessoas têm um pouquinho de medo, né? Porque é nas costas, né? E fica com medo, se eu mexer eu vou ficar aleijado, Sim. né? Tem também eu tenho os pacientes que falam que fica com dor crônica, que dói depois. Fala sobre isso também, que isso é bem importante. Exatamente. Né? Então, toda vez que a gente fala que vai fazer uma anestesia nas costas, as pessoas ficam com esse medo, né? Um medo que aí eu vou mexer e posso ficar aleijado. E o outro medo, essa aí nunca mais a minha coluna vai voltar ao normal. Isso é normal, Tá. Primeira coisa, né? Com relação a mexer. O anestesiologista, ele está acostumado com isso, ele sabe que você não é uma estátua. Então, lógico, nós como anestesistas, a gente vai pedir, por favor, não mexa, espera um pouco, mas a gente vai respeitar o seu limite. Então, mexer um pouquinho não tem problema. Nós vamos retirar a agulha e recomeçar, tá? A agulha pode quebrar? Pode, mas eu nunca vi. Por quê? Porque a gente não fica insistindo. Se alguém estiver dançando em cima da maca, eu vou ter que parar, esperar. E aí é onde entra aquela questão da sedação, da gente poder fazer uma medicação, tira o componente ansioso e a paciente pode receber esse tipo de anestesia. Outra questão que você me perguntou, a questão da dor, né? A anestesia, a agulha de anestesia, ela é uma agulha extremamente fina. Ela vai penetrar os planos, né? Ela vai passar pela sua pele, ela vai passar pela sua gordurinha embaixo da pele, pelos músculos que tem ali embaixo, pelos ligamentos, até chegar no espaço subaracnoideu, que é onde a gente deve colocar o anestésico. Da mesma forma, quando você toma uma injeção no braço, uma vacina, uma injeção no bumbum, ele vai passar, só não vai passar no espaço para chegar na coluna, mas passa pelo tecido celular subcutâneo, pelo músculo, tudo. Dói? Sim. Eu costumo dizer que quem faz milagre é Deus, eu não faço milagre,
Tá? Então, quando eu vou anestesiar, eu nunca prometo a ninguém que não vai doer a anestesia, porque a agulha dói. Ainda não inventaram a agulha que não doa, né? Acho que um dia vão inventar. Sim. Mas assim, depois que, quando eu estou fazendo, a gente usa o anestesia local para aliviar essa dor, né, da agulha. Sim. Depois que eu tiro a agulha, pode ser que você fique com um pouco de dor, sim, porque é uma agulha. Mas essa anestesia, ela não vai lesionar a sua medula para deixar você com uma lombalgia crônica por conta disso, né? O que pode acontecer, que a gente vê muito isso no consultório, é que as pessoas, assim, têm um componente de vida errado, pegam peso, não fazem atividade física, dormem errado, usam travesseiro errado, tem uma pia muito baixa para lavar uma roupa, para lavar uma louça, então tem uma vida de coisas erradas. No dia que ela faz anestesia, ela teve aquela dorzinha, mas a qualquer dor que ela tiver, a partir dali, ela vai relacionar com a anestesiologia. Eu vejo isso direto no consultório, né? Principalmente as mulheres que foram submetidas a cesáreas, né? Né? A gravidez gera um pouco de lombalgia, aumenta a lordose lombar, né? E é isso que você falou mesmo, né? As pessoas têm um problema, têm uma vida que não é muito legal para a dor lombar, né? A dor lombar, lembrando que é o principal sintoma do ser humano, né? Todo mundo tem dor lombar em algum dia na vida ou vai ter, e eles tentam associar sempre a RAC, né? E eu sempre tento explicar que isso não é uma associação, que isso não é associação real. Doutora, sobre a RAC ainda, existem algumas complicações comuns, assim, não é tão comuns, mas a gente sempre vê. Uma delas é a cefaleia pós-RAC, né? Como que isso acontece e como que a gente consegue evitar isso? E como que é o tratamento também, de forma simples? Interessante da cefaleia pós-RAC, Paulo, é que assim, o cirurgião que desenvolveu, que descobriu a RAC, ele testou nele mesmo. Né? Ele testou, ele pediu para alguém injetar nele, né? E ele teve a complicação. Da cefaleia pós-RAC, né? Porque quando ele injetou, depois que passou o efeito da anestesia, ele teve a cefaleia e ele já descreveu o mecanismo também. Entendi. Foi muito interessante. Foi uma anestesia que ela já teve a complicação principal dela e a mesma pessoa que descobriu já falou. Como né? falar para tratar também. Já falou. Então, assim, o que acontece? Quando a gente faz a RAC anestesia, a agulha, como eu falei para vocês, ela atravessa determinados planos para chegar no espaço que a gente chama espaço subaracnoideu, que é um espaço que é onde fica a nossa medula. Nossa medula, ela está nesse espaço dentro da coluna e ela é cercada por um líquido. Esse líquido serve de acolchoado para ela, para proteger essa medula. Quando eu vou fazer a RAC anestesia, eu preciso penetrar a dura mater, que é uma membrana extremamente delicada, muito delicada, assim. Sabe aquela pelezinha que tem dentro da casca do ovo? Sim. A casca do ovo tem aquela pelezinha branquinha. Pronto, lá. Quando a gente ultrapassa, quando eu estou fazendo anestesia, que eu ultrapasso a dura mater, eu tenho essa sensação de estar furando aquela pelezinha. Entendi. Então é por isso que a gente sabe que está no espaço. Quando passa ali, né? Quando passa. Sim. Quando a gente penetra essa pelezinha e eu administro o anestésico nesse líquido que envolve a medula, e o anestésico vai lá, vai banhar as terminações nervosas e vai fazer o efeito dele, que é bloquear a transmissão da dor até o cérebro. Isso aí eu fiz anestesia. Feito. Quando eu tiro a agulha, na maioria da população, aquela pelezinha, ela é formada por fibras e ela fecha essa fibra. Fechando a fibra, o líquido permanece ali banhando a medula. Normal, né? Em alguns pacientes, não se sabe por que essa pelezinha ela não fecha. Fica um pertuito e o paciente perde líquido. Escapa o líquido lá da medula para fora. Como escapa líquido dali, aquele líquido que banhava a medula vai diminuir e ele é constantemente produzido. Nós temos no cérebro uma produção constante do líquido cefalorraquidiano. Só que essa produção ela não dá conta de suprir essa perda naquele espaço. Né? Então, essa perda vai fazer como o paciente tivesse uma sensação de peso na cabeça. É como a gente tirou aquele... não tirou, mas assim, diminuiu o colchinho que estava protegendo, né? Então parece que as estruturas intracranianas elas ficam mais pesadas. Elas tendem a entrar para o canal, né? Elas caem porque em direção. Diminui a pressão lá dentro do canal e elas tendem a baixar. Exatamente, é como se
dentro da nossa cabeça, o cérebro está ocupando e tem um líquido envolvendo. De repente, esse líquido diminuiu e faltou espaço e o cérebro cai um pouquinho. Então, dá uma sensação de cabeça pesada, dor na fronte e na nuca, que piora quando você fica em pé, porque ela desce. Tá. Então aquele negócio de falar que não pode levantar a cabeça ali depois da anestesia RHAC é para tentar evitar isso, assim. Não que isso vai funcionar, exatamente. Né? Sim. Quando você deita, melhora a cefaleia. Então, porque você equilibra, isso, né? Você equilibra a pressão, tá? Então, essa é uma complicação comum, tá? E assim, melhora com ou sem tratamento. Então ela é autolimitada. Ela é autolimitada. Ela vai parar de doer em algum momento. Para. Certo. Pode ter certeza. Certo. O que a gente não consegue dizer é quando vai parar. Entendi. Isso pode durar, tipo, dias? Meses. Meses? Meu Deus. Meses. Difícil. Eu já, lá em Maceió, quando eu morava, inclusive, beijo pessoal de Maceió que está me acompanhando. Estamos longe. Eu trabalhava num hospital, numa maternidade, e a funcionária me procurou dizendo, doutora, dá uma olhada na minha filha, porque ela fez uma cirurgia um tempo atrás, em outra cidade, mas ela só vive com dor de cabeça. Certo. Faziam 6 meses. Aí eu fui avaliar e eu falei, nossa, tem tudo para ser uma cefaleia pós-RHAC. E a gente faz o tratamento. Aí assim, a cefaleia pós-RHAC, a gente tem o tratamento, como eu falei para você, pode ser com ou sem melhora. Certo. Mas existem tratamentos, né, medicamentosos. A gente pode fazer medicações e pode mandar ingerir muito líquido e o repouso. Certo. São os tratamentos que a gente chama conservador. Certo. Em alguns casos, é interessante fazer um outro tratamento que é mais invasivo. Você vai com o paciente de volta para o bloco cirúrgico e a gente vai usar um líquido para a gente fechar esse buraquinho. Que está perdendo líquido. Que está perdendo líquido. Certo. E aí, eu peguei essa paciente, levei para o bloco cirúrgico, expliquei, falei, você quer que eu faça? Vamos lá. E eu fiz o tratamento. E aí sim, esse é o tipo de procedimento que mais se aproxima do milagre. Entendi. Porque quando você termina de fazer, a dor de cabeça para na hora. E como que é esse procedimento? É incrível. Como que é? Ele é na coluna também, certo. Só que ele é assim, uma agulha um pouco diferente da agulha de RHAC. É uma agulha que a gente chama agulha de TUI, que é a agulha que a gente usa para anestesia peridural. Certo. Então eu não vou mais furar aquela pelezinha. Eu vou chegar no espaço peridural antes da dura mater e eu vou colocar um líquido ali. Uhum. Que líquido é? Existem duas possibilidades, né? A gente pode usar uma solução isotônica, né? Ou a gente pode usar o sangue do paciente. Tá, legal. Chama Blood patch. Blood patch, né? Tá, então pode usar essas duas situações, né? A gente precisa avaliar quais são as situações. Se o paciente tiver infecção, febre, de forma alguma a gente pode usar sangue, tá? Aí pode usar só a solução fisiológica. Perfeito. Tá? E aí você faz esse procedimento e o paciente vem com dor, essa paciente tinha 6 meses de dor. Né? Quase um milagre mesmo. Esse aí foi quase um milagre. Anestesista vira um milagre. É uma vez. Isso mesmo. Joelma, e sobre a tão temida, né, anestesia geral, né? Como que é tão difícil mesmo, é tão perigosa mesmo? Por que todo mundo tem medo da anestesia geral, né? Principalmente depois do Covid, a gente teve esses relatos de intubações e ficou uma coisa muito batida na cabeça da população, entubou, não volta mais, eu não quero ser intubado de jeito nenhum, né? Como que é a anestesia geral para nós médicos, principalmente para vocês anestesiologistas? Então, a anestesia geral, ela tem também a particularidade dela e a indicação. Então, assim, como eu falei no começo, cada procedimento ele vai exigir um tipo de anestesia. Então, uma anestesia, uma cirurgia de cabeça e pescoço, por exemplo, uma cirurgia de amígdala, uma cirurgia de adenoide, uma cirurgia plástica no nariz, uma cirurgia intracraniana, são cirurgias que eu preciso proteger as vias aéreas do paciente. E um mecanismo melhor de se proteger via aérea no paciente é fazendo a intubação. Entendi. Isso é segurança, gente. Lembra que eu falei lá no começo? Anestesia é igual segurança. Por exemplo, um paciente, um acidente que estava comendo, estava cheio de comida no estômago e ele precisa ser operado naquela hora. Esse é um drama, vamos abrir esse parênteses sobre a questão da alimentação, né? Quando qualquer cirurgia, a gente sempre pede um jejum, né? E as pessoas às vezes acham que é besteira isso. Mas por que o jejum? O doutor Paulo falou um negócio interessante. Estômago cheio. Como fazer uma anestesia em um paciente de estômago cheio e por que você pede jejum? O estômago cheio, ele, como vocês sabem, a gente respira, né? O ar entra pelo nariz, passa pela orofaringe, ele vai para a traqueia, vai para os brônquios. Porém,
essa comunicação com os brônquios da gente, ela passa pelo esôfago também. Então existe um canal comum, um canal que liga o estômago até a boca e um canal que liga os pulmões até o nariz. Então existe um espaço que é misturado ali. Se você está de estômago cheio e aí eu vou fazer uma anestesia em você, eu tiro sua consciência, faço medicações para relaxar você. Quando eu relaxo, né, e relaxante muscular em anestesiologia, não é relaxante como vocês usam, eu quero dormir, vou tomar, não. É relaxante que você não mexe pra nada, gente, nem piscar o olho consegue, é relaxante mesmo. Bloqueia mesmo, né? Não tem movimento. Tanto que chama bloqueio neuromuscular. Bloqueia, né? Mesmo comando. Não faz mais nada, nem respirar, respira. Entendi. Tá? Então, esse relaxante muscular, ele relaxa tudo, inclusive a musculatura do diafragma, do esôfago. Então, você está com o estômago cheio, qual que é a via mais rápida para sair? Para o intestino ou voltar pelo esôfago? Voltar pelo esôfago. Né? Tem um vômito, por exemplo. Aí você está deitado, com os músculos relaxados, esse alimento, essa água, seja o que for, leite, suco, não importa. Ele pode voltar e vai achar um buraquinho antes de chegar aqui na sua boca, que é o buraquinho que vai para os seus pulmões. E você vai aspirar, chama broncoaspiração. Essa medicação vai para os seus pulmões e vai causar uma pneumonia aspirativa gravíssima, porque além de comida, de resíduos sólidos, ela ainda tem o ácido clorídrico do seu estômago, que é um ácido mesmo, que corrói. Então, é um ácido bem forte ainda, né? Anestesista se preocupa demais. O pessoal brinca muito com a gente, diz que depois da sua mãe, ninguém se preocupa tanto quanto com você comeu, como anestesiologista. Mas mais uma vez eu falo, segurança. Gente, quando a gente pede jejum, é por causa da segurança. Voltando à anestesia geral. Perfeito. Então, tem procedimentos cirúrgicos que a gente precisa de uma anestesia geral. É mandatório. Então, essas que eu já citei, cirurgia cardíaca, cirurgia no pulmão, né, precisa. Vídeo, né, uma cirurgia de vesícula por vídeo, precisa, é proteção. Eu vou oferecer, com anestesia geral, eu vou oferecer qualidade anestésica para o cirurgião trabalhar, né, porque ele precisa... Relaxar o paciente. Isso, exatamente. Então, a gente assim, a gente tem os pilares da anestesia geral, né? Então, o que eu tenho que oferecer, né? Eu costumo falar para os meninos que acompanham a gente. O que eu tenho que oferecer para um paciente numa anestesia geral? Eu preciso que, primeiro, hipnose, né? Eu preciso que o paciente realmente esteja dormindo, que ele esqueça daquilo. Sim, não esqueça e... Não lembre, não tenha memória perioperatória que a gente chama. Beleza, hipnose. Legal, todo mundo quer isso, né? Porque a gente acha que quando está dormindo, a gente não está sentindo dor, né? Não, pois pode sentir dor. Tanto que quando você tem cólica, as mulheres, cólica menstrual, você está dormindo, você acorda. Acordado, né? Isso mesmo. Então, segunda coisa, analgesia. Sim, tá? tirar a dor. Tirar a dor. Então, eu já tenho hipnose, analgesia. Terceira coisa, relaxamento muscular que os cirurgiões necessitam. Tá duro isso aqui, não consigo abrir essa barriga. Esse músculo aqui, esse músculo tá duro. Então, relaxante muscular. Sim. E quarto pilar que a gente precisa é uma coisa assim chamada bloqueio do sistema simpático. O que é isso, Paulo? Se eu não fizer o bloqueio do simpático, o paciente ele vai ter todos os sintomas de que ele está sendo agredido. Ah, tá. Ele está dormindo quando lá... Quando eu cortar, ele vai ter taquicardia, sudorese, hipertensão. Como se tivesse a dor mesmo. Ele está dormindo, mas ele está com dor. Então, no anestesia geral, eu preciso cercar desses 4 pilares. Legal. Eu preciso oferecer analgesia, hipnose, bloqueador neuromuscular e o bloqueio do sistema nervoso simpático. Legal. Com tudo isso, eu preciso dar segurança ao paciente. Lembra, gente, segurança. Anestesia, segurança. Para isso, a intubação é essencial. E o que é intubação? É você colocar uma cânula que vai de fora aqui, levar oxigênio direto para a sua traqueia e distribuir para os seus pulmões. E essa cânula, ela é uma cânula específica e ela tem um balãozinho que eu insuflo um arzinho para fechar, para ocluir a sua traqueia, para que, se porventura voltar saliva, voltar qualquer resíduo alimentar que tenha no seu estômago, não entre no seu pulmão. Né? Isso. Entendi. Existem outros mecanismos de proteção também. A gente tem uma máscara orofaríngea, máscara laríngea, tem outros mecanismos também. Mas para uma anestesia geral desse tipo, geralmente a gente usa o tubo. Agora é o seguinte, mas vai entubar... Gente,
A intubação, ela é feita por um especialista que entende, ela não tem problema, sabe? Então, assim, a gente que trabalha com anestesiologia, é rotina pra gente isso. Assim como o Paulo opera os ossos dele lá do jeito, com a mão nas costas, como se fala, sim, a anestesiologista está acostumado com isso, né? Não é, por exemplo, se na época do Covid todas as intubações tivessem sido por anestesista, não teria tido problema com intubação. Não era possível, né, João? Não era possível porque não tinha gente, né? Mas isso. Assim, a gente lida com isso direto, é nossa obrigação, a gente é treinado para isso, a coisa que a gente mais treina. Intubação é sinônimo de anestesiologia e isso é segurança. Então não há porquê você ter medo, eu preciso fazer, eu não quero. As pessoas falam assim, eu não quero anestesia geral. Eu falei, calma, conversa com o anestesista que vai te operar, entende por que ele quer fazer a anestesia geral. Sim. Que com certeza a indicação é a sua segurança. Sim. E eu sempre converso com o anestesista, e você sempre falou que o anestesista, quando ele está na anestesia geral, ele tem muito mais controle de tudo também do paciente, né? É diferente do anestesia, às vezes, loco-regional, que ele não sabe o tanto que vai ser absorvido de anestésico. Então, vocês falam sempre pra gente que vocês estão muito mais no controle, vocês estão sempre à frente do problema na anestesia geral, porque você tem monitor de tudo, você sabe quanto ele tem de oxigênio, o quanto você está entregando de oxigênio para ele. Então, assim, as pessoas precisam entender também que a anestesia geral, para mim, e eu acho que para vocês anestesistas, vocês sentem segurança com a anestesia geral, né? Eu acho que vocês, aqui no Hospital Vale do Araguaia, mais ainda, porque tem todos esses equipamentos de monitorização, então acho que o paciente o médico, ele está sempre na frente, né? Eu acho que o anestesista é igual piloto de avião, ele tem que sempre estar na frente dos problemas antes de acontecer, entendeu? Sim, essa analogia que você fez, realmente a anestesia a gente costuma comparar mesmo com o piloto de avião, principalmente na anestesia geral, né? Que quando a gente vai induzir anestesia, ou seja, quando eu recebo o paciente, né? Então a gente, por exemplo, tem qual que é a rotina de você chegar para uma cirurgia com anestesia geral? Então você vai chegar, você vai conversar com a equipe e eles vão monitorizar você. O que é isso? Lembra, monitorização. Ver coração, pressão, temperatura, saturação. Então isso são os monitores que fazem por você. Depois de monitorizar, nós vamos colocar medicações no soro. E essas medicações, elas, como eu expliquei antes, né? Cada uma tem uma função. E tem o tempo que elas também devem ser dadas. Perfeito. Tem umas que demoram 3 minutos para agir, tem uma que age imediatamente. Então, a gente faz esse protocolo de quais medicações a gente precisa fazer. Enquanto isso, quem já tomou anestesia geral vai saber, você já vai começar a ficar dormindo e aí você não lembra de mais nada, porque as medicações, elas causam amnésia. A gente esquece. Depois, você esquece. Aí depois disso, depois de monitorizado, depois de indução anestésica, daí a gente vai fazer a intubação, acoplar o respirador ao seu pulmão. E esse respirador, ele vai te ofertar oxigênio. E o oxigênio, a gente respira oxigênio a 21%. O respirador, ele pode oferecer oxigênio a 21% até 100%, tá? Legal. Como que eu vou decidir isso? A decisão, se eu preciso de oxigênio a 21, 25, 40, 60, 70, 80, 90, 100%, ela vai ser tomada no momento que você estiver sendo anestesiado, de acordo com a sua resposta, de acordo com o monitor. O que o monitor está me dizendo? Se você tem alguma doença, se você é cardiopata, se você tem problema de pulmão, se você é asmático, tudo isso aqui vai me dizer qual que é a taxa de oxigênio. E aqui no Hospital Vale a gente tem os monitores que nos mostram qual que é a taxa de FiO2, de fração expirada de oxigênio, que a gente pode oferecer. Segundo ponto, nós temos outro monitor também que é muito interessante para anestesia geral, que é a monitorização do CO2 expirado. Tá. Da quantidade de CO2 que você produz. Você consome oxigênio e libera o CO2. É tóxico, né? Exatamente. Você consome, você recebe o oxigênio, certo. As suas células metabolizam, aí elas liberam na corrente circulatória o CO2 passa pelos pulmões e dos pulmões ele é eliminado no ar. Certo. No caso, quando você está entubado, esse CO2 ele vai sair na nossa máquina, a nossa máquina vai ler isso também. Então a gente sabe a quantidade de oxigênio e também a quantidade de CO2. De CO2. Exatamente. Legal. E essa quantidade, ela é muito importante, a gente tem um nível que a gente deve manter, né? Isso é muito importante, porque daí como você disse, né, eu tenho o controle
de qual é a frequência respiratória, qual que é o volume, qual é a pressão que eu devo oferecer para esse paciente, se deve ser uma ventilação controlada a volume, se é uma ventilação controlada a pressão, tudo isso o monitor que me ajuda a decidir. E aí, junto ao oxigênio, aí eu mando um anestésico inalatório. Tá? Então, além das medicações endovenosas, eu posso associar um anestésico inalatório, que é um gás que ele vai junto com o oxigênio. O oxigênio vai para o pulmão. Que vai para os pulmões, vai ser absorvido, cai na corrente circulatória e ele vai agir onde ele tem que agir. E depois ele vai ser eliminado. Tudo que você recebe, tudo, seja por via inalatória, seja por via venosa, seja por via intramuscular ou oral, a partir do momento que você recebe, ele já começa a ser metabolizado e já começa a ser eliminado também. Legal. Então as pessoas também perguntam muito assim, mas eu tomei anestesia semana passada, eu posso tomar de novo? Pode. Não existe problema com isso. Não existe, tá, gente? Está metabolizado, já excretou, não tem mais anestésico na gente. Exatamente. Então eu digo assim, olha, se você tomou anestesia, foi para o seu quarto, começou a mexer, já não sente mais, as pernas já não estão mais dormentes, você já está conversando, você já está consciente, já está comendo, já fez xixi, já fez cocô, seu anestésico já foi embora, gente. Se você precisar fazer anestesia no dia seguinte, e acontece, tem paciente grave que a gente tem que intervir, às vezes até 2 vezes no dia. Tá? Então, lógico que o anestesiologista ele trabalha com uma gama variada de medicações e ele vai estudar para cada paciente qual a medicação que o paciente pode e deve ser usado. Perfeito. Já me esqueceu de uns equipamentos, acho que importantes também, que são as bombas de infusão. Né? Eu acho que o Hospital Vale do Araguaia tem esses equipamentos, a gente usa muito aqui no centro cirúrgico. E como que funcionam essas bombas de infusão? Como que é? Então, as bombas de infusão são máquinas que elas controlam a velocidade de infusão de eletrólitos, né, de soro ou de medicações. Para você não fazer na mão ali, né? Você não ter aquele controle. Exatamente. Por exemplo, em RN, né, em recém-nascidos, né, bebês que precisam tomar algum soro. O pediatra, ele prescreve volumes extremamente pequenos, às vezes assim, 13 ml em 24 horas. Nossa, imagina você fazendo ali 13 ml em 24 horas. 13 ml em 24 horas, né, vai dar meio ml praticamente por hora. Entendi. Como que você vai fazer isso? Né? Na não mão. Tem. Entendi. Ou deixar no equipo. Certo. Então a bomba de infusão, você vai lá e calcula isso, 13 ml em 24 horas. E você pode ficar tranquilo que ela vai entregar 13 ml em 24 horas. Que show. Outra função dela, paciente que precisa de drogas vasoativas, de drogas, por exemplo, uma noradrenalina, uma dopamina, drogas para reanimação, drogas para o coração, nitro para o ciato, para pressão, essas coisas. Também você tem que ter um controle muito grande de quantidade. Né? Você também, mesma situação, você coloca na bomba de infusão o volume que você quer e ele entrega isso, 3 ml hora, 1 ml hora, o que for. A gente da anestesiologia usa bastante a bomba de infusão. Eu, particularmente, eu gosto muito de fazer anestesia geral, que a gente chama anestesia geral combinada. Porque a anestesia geral, ela pode ser somente inalatória, que o povo antigamente falava do cheirinho. Isso, tem que fazer só o cheirinho, né? Eu digo, não, cheirinho eu só dou no meu filho. Parece que era tudo muito simples, né? Mas assim, aí seria anestesia inalatória, né? Que você coloca uma máscara e você só cheira aquele anestésico. Pode fazer uma anestesia geral venosa total, só medicação venosa. Tá, sem gases. Sem gases, pode. Ou você pode fazer anestesia geral balanceada, que você usa um pouco de cada. Como eu disse, tudo vai depender de qual procedimento e como que é o estado físico do paciente. Sempre pensando em segurança e conforto do paciente sempre, né? Mas assim, tanto na balanceada quanto na venosa total, é importante o uso das bombas de infusão. Perfeito. Porque daí eu consigo colocar a medicação que eu preciso, né? E eu vou calcular de acordo com o peso, de acordo com o tempo cirúrgico, quanto tempo eu preciso que aquela medicação seja infundida. Perfeito, muito bom. Tem outra coisa interessante aqui no Hospital Vale, Paulo, você falou agora, que a gente comprou também, o Venopress, né? Que o aparelho que serve para prevenir a embolia, né? E tromboses, né? Então, procedimentos mais prolongados, a gente costuma usar, tipo uma bota, uma meia, né? De compressão intermitente. A gente coloca no paciente, então ele tem 3 tamanhos. Pode ser durante, pode ser após, né? Depende muito de onde vai ser o local da cirurgia. Então, ela é tipo uma meia que vai até o joelho, que tem 3 tamanhos, PMG.
E aí a gente envolve as pernas e o pé do paciente e a gente liga a máquina e ela fica fazendo compressões intermitentes. Para o sangue não ficar parado lá exatamente, para não haver estase venosa ali. Exato, para não ter estase na periferia e um paciente que ele tem mais possibilidade de desenvolver trombos. Aí, esse paciente, fazendo essa massagem intermitente, você diminui o risco de embolia nesse paciente. Pode ser feito durante a cirurgia, né? Por exemplo, a gente usa muito aqui na cirurgia plástica, né? Nas cirurgias mais longas, ou paciente idosos, que umas cirurgias mais prolongadas a gente já nas próteses, né? De quadril, próteses de quadril, exatamente. E depois pode ser usado também no quarto, né? Nas primeiras 24 horas, enquanto o paciente está em repouso, a gente deixa a compressão muito intermitente. É fantástico, né? Usar o compressor dá uma segurança para a gente, principalmente para cirurgia ortopédica que aumenta um pouco o índice de embolias, então para a gente é essencial o uso dele. E nós temos aqui no Hospital Vale do Araguaia. Eu vou falar também um pouco da nossa mesa cirúrgica, né, Joel? Nossa mesa cirúrgica é uma mesa cirúrgica que toda eletrônica, aguenta quantos quilos hoje nossa mesa aqui? Eu acho que 160. 160 quilos. A mesa tem todos os equipamentos para fazer qualquer tipo de cirurgia, né? Mesa de tração para você fazer fêmur. Então hoje a gente tem né? Não tem todos os médicos para fazer todos os procedimentos, mas praticamente a gente tem todos os equipamentos para fazer todos os procedimentos que a gente precise, né? Sim. Eu acho que era isso, né, Jô? Sim. Eu acho que era isso, era mais um resumo de como funciona o serviço de anestesia aqui no Hospital Vale do Araguaia, para tirar as dúvidas também. A gente sabe que tem muitas lendas sobre anestesia, né? E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa assim, a gente está disponível para responder. Tá, Joel. Perfeito. Eu acho que a nossa equipe é muito bem treinada também, né, Joelma? Né? Você tem uma equipe dentro do centro cirúrgico que você está sempre atenta, treinando. Você faz questão de treinar, o pessoal do centro cirúrgico também que faz parte, a enfermeira, né? Até os cirurgiões também, ela ajuda, entendeu? Dá pito. Então é assim mesmo, a Joelma é assim mesmo. Tá? A gente assim, eu costumo dizer que primeiro, a anestesiologia para mim não é trabalho, né? Sim. É uma continuação da minha vida. Eu saio para anestesiar, é como se eu estivesse saindo para caminhar, para uma festa, porque eu gosto muito, eu me sinto muito bem com o que eu faço, então é um prazer enorme. Então, a gente procura muito qualidade, a gente procura sempre observar o que a gente pode melhorar, né? O que a gente pode melhorar para o paciente, para qualidade daquela experiência, né? Uma coisa que eu acho importante falar, Paulo, a gente faz muito anestesia em criança aqui no hospital. Sim. E a gente vem desenvolvendo já há algum tempo para que quando o paciente chegue, né, a equipe de enfermagem ela possa fazer uma determinada medicação por via oral no paciente com um tempo antes, por isso que a gente pede para o paciente chegar em jejum e um certo tempo antes da cirurgia, faz essa medicação faz com que a criança ela já começa a ficar mais tranquila, menos ansiosa, com menos medo. E depois de cerca de 30 minutos é que a gente vai tentar colocar o acesso venoso na criança. Essa medicação ela não é para fazer a criança dormir já no quarto. O que eu quero é que a criança fique mais tranquila, né? Ela fique mais tranquila e ela tenha amnésia. Sim. Para quando a enfermeira for colocar o acesso venoso, for colocar a agulhinha para colocar o soro, a criança não fique traumatizada. Sim. Então a gente tem tido boas experiências aqui, as crianças têm ido para o bloco cirúrgico sorrindo, felizes, mesmo depois de ter colocado o acesso. Sim. Porque a gente tem desenvolvido isso aí e tem sido muito legal. Então assim, a gente está procurando sempre ser um hospital pequeno, a gente está crescendo aos poucos, mas a gente se preocupa muito em oferecer uma qualidade. Uma experiência legal, uma experiência centrada agradável no paciente, né, com qualidade. Esse momento ali da separação, né, do pai e da mãe para a criança entrar dentro do centro cirúrgico, aquele momento ali é bem traumatizante também. Bem traumatizante. Então, assim, cada criança a gente vê, né? Dependendo da criança, quando a gente conversa já, elas entram tranquilos, às vezes, aí sim, aí eu posso fazer uma medicação a mais no soro ali, para quando separar do pai, a criança não ficar chorando, né, não ficar muito nervosa. E lembrando sempre, eu prefiro fazer essa medicação no soro, já quando eu estou na porta do centro cirúrgico, lembrando sempre, segurança, porque as minhas medicações, elas interferem na respiração da criança. Então, eu tenho que estar próximo dos meus monitores, porque qualquer evento adverso, eu tenho que estar próximo do meu monitor para eu ver o que está acontecendo e eu tratar de forma eficaz. Perfeito.
Muito bom, Joelma. Pessoal, alguma questão aí pra gente falar? Tá, Joé, se vocês tiverem... Não, se quiser falar também, alguma coisa assim, a gente... Tá, Joé, beleza. Tem umas aqui, eu posso ir respondendo? Isso. Vamos responder, Joé. Tem algumas aí já? O que tem aí? Tem. Tá. Outra coisa, o Henrique pediu para eu falar da avaliação. Certo, ótimo. Oi, Henrique. Tá. Outra coisa importante, gente, é a avaliação pré-anestésica. O que é a avaliação pré-anestésica? Geralmente, como nós temos poucos especialistas em anestesiologia aqui em Água Boa, sou eu e mais 2 colegas, Dr. Vinícius, Dr. Flávio, a gente não tem espaço para fazer avaliação pré-cirúrgica em todos os pacientes que precisariam fazer cirurgia. Então a gente só consegue fazer em determinados casos, mas principalmente paciente pediátrico, paciente obeso mórbido, paciente de cirurgia plástica, paciente que tem alguma doença mais grave, esses pacientes devem passar por uma avaliação pré-anestésica. Por que isso? Como vocês viram, a anestesia ela interfere no seu organismo como um todo. Eu costumo dizer que o anestesista ele é o clínico do centro cirúrgico. Ele precisa entender de cardiologia, de pneumologia, de gastro, de uro. Eu preciso saber um pouco de todas as medicações que vocês usam. Porque essas medicações, elas podem interferir, ou melhor dizendo, as minhas medicações podem interferir nas medicações que vocês usam. E eu preciso saber das doenças que vocês têm. Então, na avaliação pré-cirúrgica, é quando o anestesiologista, ele vai entender se você tem, o que você tem, qual o risco que você tem para receber determinada anestesia. E no caso específico do Hospital de Água Boa, tanto aqui quanto no Hospital Regional, a gente precisa saber se nossa estrutura pode te dar uma assistência segura. E já houve casos de eu fazer uma avaliação pré-cirúrgica de paciente e eu falar para a paciente que não podia fazer a cirurgia aqui em Água Boa. Ela tinha um problema de saúde que a gente não tinha recurso aqui e eu não iria colocá-la na sala com o risco aumentado de ela ter complicações. A paciente queria muito operar com a gente, ficou triste, tudo, mas ela entendeu e ela foi operar em outro serviço. Então, a avaliação pré-cirúrgica, ela é importante por isso, porque o anestesiologista, ele vai te conhecer, ele vai te orientar sobre a questão de jejum, de medicação, tem medicações que você não pode usar na véspera da cirurgia, ele vai te orientar sobre a questão do cigarro, que é outro problema sério para paciente que opera. Então, essa conversa com o anestesiologista, a avaliação dos seus exames, mais uma vez eu insisto, é segurança para vocês. Perfeito. Temos uma questão aqui da Maria Ângela. Abraço, Maria Ângela, obrigado pela participação. Acho que ela perguntou sobre se dá mesmo para fazer algum tipo de remédio para o paciente lá no quarto. Tá. Você já citou, né? Legal. E sim, se pode fazer alguma coisa para o paciente ficar mais tranquilo antes de entrar para o centro cirúrgico. Sim, é possível, Maria Ângela. Oi. É possível. Geralmente a gente faz em crianças, mas assim, é uma ideia, né, que a gente pode também adaptar para adultos também, usar. Geralmente adulto a gente faz já no bloco cirúrgico, mas é possível fazer medicação pré-anestésica no quarto, sim. Certo, legal, ótimo. Tem mais um questionamento aqui bem legal, que é a Mildes Rezende. Obrigado, viu, Mildes, pela participação. Lucas. Oi, Lucas. É o Lucas? Então ótimo. Ele está falando assim, se o paciente tiver uma parada cardíaca, né? A gente consegue ver isso antes do paciente parar? E o que faz se o paciente tem um problema na anestesia? Tá, vamos lá. Uma parada cardiorrespiratória, né? O coração para. Os aparelhos de monitorização, sim, são eles que vão me dizer, né? Antes mesmo do cirurgião perceber no campo cirúrgico que o sangue está preto, está escuro, que não tem sangramento, alguma coisa está errada, antes disso, os meus monitores vão dizer. E tem especificamente um monitor que é o top 10 para a gente ver isso, que é o monitor CO2. Sim. O CO2 expirado. Antes mesmo da atividade elétrica cardíaca parar, antes dele, o CO2 já me diz isso. Então, às vezes eu posso ter um ritmo cardíaco regular no monitor e o paciente está parado. Entendi. Então, você consegue mesmo ver antes do pelo coração CO2, parar mesmo. A gente, assim, anestesista, ele é uma especialidade que ele sofre muito calado. Sim.
Porque ele fica olhando para aqueles monitores, os barulhinhos. O barulho, né? Então, assim, vocês escutam muito, né? Quem está nos ouvindo aqui escuta muito barulho e acha irritante o barulho, só que aquilo é música pro ouvido da gente. Isso mesmo. Só de acordo com o abafamento daquele barulho, eu posso estar fazendo outra coisa. Estou escrevendo na minha folha, virada de costas para o monitor. Só o fato de ter mudado o ritmo ou o abafamento do som, eu já sei que tem alguma coisa diferente e eu viro imediatamente para olhar aquilo. Então, os monitores são é a minha conexão com o paciente. E sim, eu tenho monitores que são eficientíssimos, né? Na verdade, são os melhores para você diagnosticar uma parada cardíaca, que é especificamente um monitor de eliminação do CO2 respirado. Por que isso? Porque quando você tem uma parada cardíaca, você para de trocar. Não tem como você eliminar. Se parou o coração, não tem como o CO2, que chega no pulmão, ser eliminado. Então, é a primeira coisa que desaparece, é o CO2 eliminado. Inclusive, as técnicas de enfermagem, elas já sabem diagnosticar isso. Perfeito. Se houver, por exemplo, uma desconexão acidental no tubo, alguma coisa assim, também vai dar isso. Então, assim, todo mundo já é treinado para ver isso, não só anestesiologista, cirurgião também. Sim. E tá, aí a pergunta que o Lucas também fez assim, é necessário retirar da intubação? Não, Lucas, pelo contrário. Tem que manter, se a pessoa não tivesse entubada, eu teria que intubar. Intubação é a melhor coisa para levar oxigênio para esse pulmão. Então, numa anestesia geral, o paciente está entubado, ele vai continuar entubado, louvado seja Deus que ele está entubado, que eu já posso ventilar, é uma preocupação a menos. Um paciente que tem parada cardíaca em qualquer lugar do hospital, tem que entubar. Vai fazer a massagem cardíaca e vai entubar, porque a gente precisa levar oxigênio para esses pulmões. Perfeito, doutora, perfeito mesmo. Deixa eu ver mais algumas questões aqui. Todo mundo está falando que praticamente viraram anestesistas aqui, que a explicação da doutora Joelma foi excelente. Doutora, tem uma pergunta bem técnica aqui, deixa eu achar ela de novo, sobre dúvidas sobre barotrauma e pneumotórax. Provavelmente Quando você procura, eu vou responder uma da Cleide. Vai lá, a Cleide perguntou se antes da anestesia deve suspender medicamentos que costuma tomar. Certo. Cleide, tem alguns medicamentos que precisam ser suspensos, tem outros que não precisam ser suspensos. E aí que entra a importância de você ter avaliação com o anestesiologista. Porque o anestesiologista ele vai saber quais são as medicações que vão fazer interação com a anestesia. Mas de cara, uma que é assim, para todo mundo precisa suspender, é o AS, ou Somalgin, ou Buferin. É a mesma coisa, que é o ácido acetil salicílico. Por que precisa suspender? Essa medicação, chama-se antiagregante plaquetário. Certo. Essa medicação, ela se liga irreversivelmente com a plaqueta. E essa ligação com a plaqueta faz com que a plaqueta não atue de forma eficiente. Então, os pacientes que precisam usar essa medicação é porque eles têm uma tendência a fazer coágulos. Então, a gente usa essa medicação para que a plaqueta não fique fazendo esses coágulos e ela não tenha embolia, trombo desnecessariamente. Porém, quando eu vou fazer uma cirurgia, se você estiver usando o antiagregante plaquetário, você pode sangrar muito durante a cirurgia. E outro problema sério para nós da anestesiologia. Se a gente for fazer aquele bloqueio nas costas, que é a RAC ou a peridural, a gente pode, quando vai entrando com a agulha, pegar uma artéria ou uma veinha, um vasinho ali, e isso pode fazer um hematoma, e esse hematoma pode comprimir a sua medula, e isso é uma complicação grave. Então, a gente sempre pede de 7 a 10 dias antes de suspender o antiagregante plaquetário. Lembrando sempre, é importante que a gente converse com o especialista antes da cirurgia, porque precisa avaliar o risco de você suspender essa medicação. Tem paciente que eu vou suspender o clopidogrel, o AS, mas eu vou introduzir uma outra medicação que eu possa tirar na véspera da cirurgia para poder operar o paciente sem oferecer risco para ele ter trombose durante essa semana. O uso do AS, ele é até para nós ortopedistas, né, Jama, a gente tem esse problema quando o paciente quebra, principalmente idosos, né? Idosos que precisam fazer uma cirurgia mais rápido, a gente tem que ter esse tempo aí para poder fazer a cirurgia. Os familiares às vezes não entendem isso e é sempre pensando na segurança do paciente, tá? Doutor, então tem mais uma aqui do Alexandro Silva de Assis. Qual a diferença entre barotrauma e pneumotórax? Qual o risco de uma intubação orotraqueal? Qual o risco da intubação? Sim. Acho que ele quer saber se eu posso ir para o esôfago, né? Eu acho que é isso. Assim, eu acho que ele está perguntando assim, o barotrauma e o pneumotórax, qual que é a diferença desses dois problemas? Tá. Então vamos lá. E o risco da... Isso. Tá.
A intubação orotraqueal. A intubação orotraqueal é eu passar um tubo, pena que não tem desenho aqui pra gente mostrar, Sim, né? verdade. Eu passar um tubo através da sua boca ou através do nariz, também eu posso, que é a nasotraqueal, tá, gente? Em determinados casos eu tenho que intubar pelo nariz. Passar um tubo e ele desce, passa na orofaringe e ele vai até sua traqueia. Chegando na traqueia, eu paro ali, aí eu insuflo o CAF e eu tenho que deixar na traqueia, eu não posso fazer uma intubação seletiva, ou seja, ir para um brônquio só de um lado, senão o outro pulmão vai ficar excluído. Qual que é a outra opção? Lembra que eu falei que são 2 tubos que tem, né? Tem o tubo da traqueia e o tubo do esôfago. Existe a possibilidade da gente ir para o esôfago, que é mais comum. O esôfago, ele é pouquinho do lado da traqueia, e se você não fizer uma visualização correta na hora de intubar, você pode intubar o esôfago. Acontece? Sim, pode acontecer. E existem 3 formas da gente ver isso, né? Se você não conseguiu na hora da intubação ver, né, se for uma intubação muito difícil, que a gente fez uma intubação às cegas, o meu CO2, aquele que eu te falei lá atrás da monitorização do CO2 expirado, ele vai ser 0, porque eu estou no esôfago, então Perfeito. Não vai ter. Eu não vou ver o pulmão, né? Na hora que eu intubo, eu olho, eu ventilo e eu vejo se há expansão do pulmão. Se não há expansão, pode ter ido para o estômago. E eu posso auscultar, ausculto o pulmão, ausculto o estômago para ver se eu fiz a intubação correta ou não. Tá, já. O barotrauma acontece, baro de pressão, trauma por pressão. Se eu intubar um paciente e eu oferecer pressão excessiva na ventilação, eu posso fazer o barotrauma, que seria uma ruptura dos alvéolos por uma pressão excessiva. Por exemplo, coloquei o tubo e eu estou ventilando no ambu, né? Acho que vocês já viram em filmes, né? Isso. Uma bolsa, chama bolsa autoinflável, é uma bolsinha redondinha que eu aperto para injetar o ar, quando eu solto ela infla de novo. Se eu fizer muita pressão, se eu oferecer oxigênio demais, e, por exemplo, principalmente em crianças ou pacientes que têm uma pneumopatia, alguma coisa assim, eu posso fazer esse barotrauma. Ou se eu colocar no meu respirador, naquela máquina que eu falei que ela ventila, e eu não colocar os parâmetros corretos, eu posso fazer um barotrauma, né? Posso fazer também um volutrauma. Por exemplo, uma criança de 10 quilos e eu não presto atenção e ofereço 500 ml. Aí eu posso fazer uma lesão do pulmão, romper esses alvéolos pelo excesso de volume, né? Perfeito. O pneumotórax, né? Depois disso você tem o barotrauma, o volutrauma, ou seja, você pode romper tantos alvéolos que esse oxigênio que deveria ficar dentro dos alvéolos e o oxigênio ia para a corrente circulatória, voltava, saía pelo brônquio, aí a gente vai ter tanta lesão de alvéolo que essa saída desse oxigênio, ela vai ficar abaixo da pleura e ela começa a fazer, ela não vai ter troca, ela vai fazendo um mecanismo valvular que só entra e ele vai aprisionar o seu pulmão. Aí é o pneumotórax. Perfeito. Falando um pneumotórax assim, causado por uma má anestesia, né? ventilação. Perfeito. Gostaria de agradecer aqui a Sandra Patrícia da Cruz. Rio Grande do Sul, viu? Então, esse cuidado Trabalhou com a gente. Beijo, Sandra. Esse cuidado com as crianças, ela viu várias vezes e o resultado é perfeito, tá? Obrigado, viu, Sandra? Pessoal, acho que era isso, né? E gostaria de agradecer muito a doutora Joelma. A doutora Joelma é fantástica, eu sou suspeito de falar. Sou suspeito mesmo, que tenho ela como parceira em muitas coisas. E gostaria de agradecer a sua presença, a sua disposição, o seu carinho com todo mundo. Muito obrigado mesmo. Então, agradecer vocês, todo o pessoal aqui da Creative, o Hospital Vale do Araguaia pelo espaço. Muito obrigado mesmo. Surgindo mais algumas dúvidas aí, estamos à disposição em outros canais, né, Joelma? Sim, claro. Estamos aqui no Hospital Vale do Araguaia e estamos sempre tentando melhorar, sempre com o pensamento centrado no paciente, centrado no cuidado excessivo do paciente e também na qualidade de atendimento e segurança. Muito obrigado a todos, até o próximo. Obrigada, pessoal. Obrigada, meus amigos de Maceió que estão me assistindo. Eu vi aqui Yuri, Auri.
Muito obrigada, um abraço a todos, meus pacientes. E como o Dr. Paulo falou, gente, qualquer dúvida, vocês sabem que eu gosto de falar mesmo. E vocês têm dúvida, podem perguntar, qualquer dúvida, eu amo falar, vocês sabem que eu gosto muito disso. Qualquer dúvida, e a gente também recebe sugestões. Então, o que funcionou para vocês, vocês gostaram? Não, para mim foi bom, a gente tem muito paciente gestante, assim, a gente tem muito feedback dessas gestantes também, do jeito que a gente está conduzindo aqui. E é sempre muito bom participar desses momentos e crescer com vocês. Então, podem comentar com a gente, podem dar o feedback nas nossas redes sociais aqui, mas no Face, sim, onde vocês quiserem. Muito obrigado. Tá. Tá. O meu Instagram é Paulo Torres -dr, tá? E o seu, não sei se lembra. Joelma Moraes Lima. Tá feito. Pronto. Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Paulo. Obrigada, equipe. Tchau. Tchau, tchau. Beleza.